Boa noite, meus irmãos. Como eu havia falado na semana passada, eu estava na tentativa de aumentar o nosso contato, né, durante as semanas, já visto que nós temos relativamente nos visto apenas nos domingos, né, ou temos tido esse contato apenas aos domingos e de forma remota, né. Então, semana passada eu comecei na quinta-feira a apresentar, né, algumas meditações nesse material, né, o Catecismo de Heidelberg comentado. E semana passada, na quinta, a gente fez, foi somente o áudio, estava tentando me ajustar aqui aos recursos, e hoje a gente vai dar continuidade, tá? Eu vou fazer pergunta a pergunta. Semana passada nós vimos a primeira pergunta, que é: qual o seu único conforto na vida e na morte? Nós vimos que o nosso único conforto é o Senhor Jesus Cristo. Nosso único conforto na vida e na morte, o único motivo da nossa esperança, o único motivo da nossa alegria é o nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, a segunda pergunta, essas perguntas elas estão na introdução do catecismo, né? Elas estão aqui agrupadas no primeiro dia. O Catecismo de Heidelberg ele se divide em 52 domingos. Então, no primeiro dia do Senhor, no primeiro domingo, nós temos a primeira e a segunda pergunta, que são introdutórias. E a segunda pergunta eu até mencionei na semana passada, mas ela é a seguinte: quais as coisas que você precisa saber para que, por desfrutar desse conforto, possa viver e morrer de modo mais feliz? Quais as coisas que você precisa saber para que, por desfrutar desse conforto, possa viver e morrer de modo mais feliz? Se Cristo é o nosso conforto, não é? Se Cristo é a nossa única segurança na vida e na morte, o que é necessário então que nós saibamos para que nós possamos de fato desfrutar plenamente desse conforto que é Cristo Jesus? E a resposta ela se divide em 3 partes. A primeira é: como são grandes o meu pecado e a minha miséria. Segunda, como eu posso ser salvo dos meus pecados e miséria. Terceira, como posso expressar minha gratidão a Deus por essa libertação. Para que nós possamos desfrutar de forma plena desta segurança, deste benefício que é ter o Senhor Jesus Cristo como aquele que nos comprou, que nós não pertencemos mais a nós mesmos, e sim a Ele, nós precisamos considerar sobre estas 3 questões. A primeira é inevitável, né? A depravação, de que nós somos libertos, ou como diz a própria questão, a resposta à questão: quão grandes o meu pecado e a minha miséria. Essa estrutura de 3 partes nós vamos encontrar no desenvolver do catecismo. As próximas perguntas elas já vão tratar especialmente dessa questão da miséria, da depravação total, e a segunda sessão vai tratar de Cristo como Redentor, e a última do que nós devemos fazer ou como devemos viver para de fato louvarmos a Deus por tão grande libertação. Então essa segunda pergunta ela basicamente traz a divisão do catecismo de Heidelberg, né? E começa pela depravação total. É inevitável, meus irmãos, que nós não levemos em consideração, nós precisamos levar em consideração o pecado. Nós não podemos ignorar os efeitos do pecado. No domingo que passou, nós meditamos também em parte sobre isso, pela manhã, sobre os efeitos da depravação total, sobre a liderança da igreja, sobre a própria igreja, sobre o povo de Deus. E nós não podemos ignorar isso, que o mundo em que nós vivemos é um mundo caído, né? Trazendo para o nosso dia a dia, para as coisas que têm nos cercado, que têm nos acontecido, muitos cristãos ignoram completamente a presença do pecado no mundo. Não apenas os cristãos, a sociedade como um todo. Você já deve ter ouvido a máxima, né, que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, como se fosse possível ao homem ser bom ou ter em si mesmo a capacidade de fazer o bem ou de amar e fazer o bem. Nós sabemos que biblicamente a realidade é outra. Nós pecamos e por causa do pecado que
nós temos, nascemos com ele, nós não podemos nem amar como convém, nem a Deus, nem ao nosso próximo ou a qualquer outra pessoa. As relações, tanto homem e criador, como criatura e criatura, todas elas foram corrompidas por causa do pecado. Por que eu digo isso e por que nós devemos considerar isso de forma prática? Tenho visto nos últimos dias a confusão e muita briga em redes sociais por conta da atual situação em que nós vivemos, uma tentativa de se dividir e particularizar grupos que se opõem, que se degladiam em meio a um problema que afeta a todos, né? E trata-se a questão como se fosse uma questão meramente ideológica, meramente política, e não é apenas uma questão política. Mas isso é importante para que nós abramos os nossos olhos, né? Especialmente sobre os efeitos da queda, né? Sobre os efeitos do pecado. Há quem defenda um lado, vou citar apenas como um exemplo, há quem defenda o governo eleito, né? Nós sabemos que como cristãos nós precisamos orar pelas nossas autoridades, esse é o nosso dever enquanto cristãos, mesmo que você não concorde com o que tem acontecido, nós devemos orar, devemos honrá-los, porque foram divinamente instituídos. E há o outro lado que é contrário, e tem os que são neutros, que dificilmente se manifestam ou se propõem a discussões públicas. Mas a impressão que dá é que quem é oposição acredita que a sua parte ou o seu candidato, o seu viés ideológico, ele solucionaria ou lidaria melhor com a determinada questão em que estamos vivendo. Eu acredito que esse entendimento de depositar esperança e confiança em governos, em ideologias, ele realmente ignora completamente a depravação total. Bem como os defensores do atual governo, que muitas vezes se colocam como apologetas, né, como aqueles, inclusive, que fecham os olhos para os erros, né, tem a privação de poder avaliar com realidade as ações do governo que está posto, né? Nós não podemos ignorar a depravação total quando lidamos com essas questões. Nós temos homens no poder. Eles foram instituídos por Deus? Sim, foram. Nós temos que orar por eles? Sim, temos. Mas, em última análise, eles são como nós. Pecadores, falhos, limitados. Não é? E a sociedade como um todo ela é formada por esse mesmo material, por esse mesmo recurso, homens. Você confia na mídia, você confia no governo, você divide alguém, eu acredito no que diz a televisão, eu acredito no que diz o governo, eles se degladiam uns contra os outros, mas em última análise, tanto o governo é depravado e caído, como a mídia é depravada e caída, em última instância nós não podemos depositar a nossa confiança em nenhum deles. Nós não podemos crer e colocar os nossos corações sobre nada do que eles afirmam. O que nós podemos crer é que o que o Senhor diz é verdade. Isso não significa que não haja verdade em nada, mas certamente nós precisamos considerar a possibilidade do erro estar inserido em todas as partes. Porque são pecadores e são pecadores que estão liderando, ou que estão governando, ou que estão se opondo. De toda forma, é uma sociedade caída. Eu falo isso com o desejo de chamar a atenção dos irmãos para isso. Quando nós consideramos sobre o pecado e os seus efeitos no mundo, nós vamos chegar a uma conclusão um tanto triste no que diz respeito a esta terra, a este mundo. E é uma conclusão inevitável. Este mundo ele está fadado à destruição. Ele está fadado à calamidade. Este mundo ele precisa ser redimido. Esta estrutura social, os indivíduos da sociedade, eles carecem de redenção. Eles carecem de um redentor. Eles carecem de uma transformação. Eles precisam nascer de novo. E essa verdade clara nas Escrituras. Este mundo ele será refeito quando o Senhor vier no grande dia do Senhor. Ele há de refazer toda a criação.
e nós receberemos um novo corpo. Eu não estou dizendo que nós não devemos lidar com as situações rotineiras, cotidianas, nós não devemos ter opinião, nós não devemos ter posicionamento. Eu não estou afirmando isso, eu estou afirmando que a nossa segurança não pode estar nas coisas desta terra, nas pessoas, nos líderes, nas propostas, nas ideologias, em tudo quanto se propõe para uma redenção, para uma sociedade melhor, que caminhe para a resolução de conflitos e de problemas, porque se nós cremos que de fato é apenas uma questão de organização ou uma questão ideológica, nós desconsideramos o âmago de todo o problema que há, tanto na sociedade como na criação de um modo geral, que é o pecado. E aí, meus irmãos, é inevitável uma sociedade onde não haverá enfermidades, onde não haverá fome, onde não haverá pecado. Esta sociedade perfeita, ela só será possível quando Cristo eliminar da criação toda a iniquidade, toda a impiedade. Por isso que o primeiro aspecto da segunda pergunta é como nós vamos desfrutar desta segurança que Cristo nos dá, considerando o nosso estado de miséria, o estado em que nós estávamos, considerando o estado do qual Cristo nos resgatou. Nós fomos redimidos por Cristo. Nós temos esperança de alegria, de paz, de conforto. Nós podemos desejar fazer o que é bom? Sim, por quê? Porque Cristo nos alcançou. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Mas, lembremos sempre, o pecado ainda habita em nossa carne. Nós vamos lutar ainda contra a impiedade, contra a iniquidade dos nossos corações. Nós não vamos desfrutar da perfeita paz, a plena nesta terra, até que Cristo venha e venha nos livrar da luta que temos contra o nosso pecado. Ele já nos libertou, Ele já nos salvou, Ele já nos redimiu, mas ainda falta um pouco para que desfrutemos a plenitude de todos esses benefícios. E aí o segundo aspecto é, levando em consideração o primeiro, a miséria em que estávamos, a falta de esperança, a completa falta de esperança para o bem neste mundo. Qual é a segunda questão para que nós desfrutemos mais plenamente do benefício de pertencermos a Cristo? É justamente que nós fomos libertos. Como podemos ser salvos dos nossos pecados e desta miséria que nos encontramos? Cristo. Quando nós olhamos para o total colapso que se encontra a sociedade, é porque nós possamos abrir os nossos olhos e perceber que não há redenção nela. O homem não está melhorando, o homem não está se desenvolvendo, o homem não está se redimindo a si mesmo. Isso não está acontecendo. Ele precisa de redenção. Ele precisa de um Salvador. Ele precisa daquele que pode perdoar pecados. Precisa de Cristo Jesus. Como nós podemos desfrutar mais plenamente dessa confiança, dessa certeza? Conhecendo o nosso estado de miséria, entendendo também como nós podemos ser salvos por intermédio de Cristo, como nós pudemos e fomos salvos por intermédio de Jesus Cristo. E o último aspecto, para encerrar, é como nós devemos expressar a nossa gratidão. Não é? A questão é, nós não estamos buscando nos redimirmos para sermos salvos. Nós precisamos ter um encontro com o nosso estado de miséria, reconhecendo a nossa incapacidade, nos esvaziando de tudo que nós consideramos que temos como mérito, e quando reconhecemos a nossa total incapacidade, percebermos que o único caminho que é possível, um caminho que Deus mesmo preparou, Cristo Jesus. E então vivermos, mas vivermos para a glória de Deus, vivermos buscando viver e agradar aquele que redimiu a nossa alma, aquele que perdoou os nossos pecados. Isso tem efeitos para a sociedade? Sim. Tem efeitos para a nossa vida? Sim. Tem efeitos para o nosso relacionamento com Deus? Sim. O culto ele é transformado quando nós entendemos que Cristo é o nosso maior bem nesta terra, é o nosso único bem nesta terra. Tem efeito para a vida comunitária, para a vida social também. Nós somos ensinados por Deus a amar a Ele e amar o nosso próximo. Toda e qualquer proposta que esteja alheia à intervenção extraordinária de Deus na vida e na sociedade, na vida do homem e na sociedade, é uma proposta
enganosa e falha. Como nós podemos desfrutar dessa plena convicção de que fomos perdoados e comprados por Cristo Jesus, meditando sobre estas três coisas: nossa miséria, nosso Redentor e como nós viveremos para manifestar a nossa gratidão a Ele. Essa questão, meus irmãos, não pode fugir da nossa mente nos dias em que vivemos. Nós estamos observando com clareza como o Senhor Deus tem agido para com a humanidade, como todos os recursos e os benefícios que a sociedade produziu e construiu, eles se demonstram falhos e vãos para a proposta de segurança, de estabilidade que é tão almejada pela sociedade. Apenas no Senhor nós teremos paz e plena certeza de paz. Mas a ciência está se desenvolvendo, vacinas serão desenvolvidas, a enfermidade que agora assola o mundo, em breve não assolará mais. Nós encontramos muitas vezes na história o homem se esquivando de problemas, mas não pense que quando passar a pandemia do Covid-19, nós não teremos outras questões, guerras, catástrofes, terremotos, furacões, outras pandemias. Este mundo, ele está caído. Ele precisa ser redimido. Considere isto. Nós temos evidências, e muitas evidências, de que há necessidade de redenção, há necessidade de uma nova criação. E o Senhor Deus está fazendo isso em Cristo Jesus e há de completar isto também em Cristo Jesus. Nós cremos nisso. Está dentro dos alicerces da nossa fé. Nós cremos que há um descanso para o povo de Deus. Nós começamos no mundo que foi criado bom e perfeito, e o pecado adentrou neste mundo. E este pecado tem feito com que o mundo viva da forma que tem vivido. Mas nós cremos que ele será refeito, que há um caminho de volta ao descanso, há um caminho de volta à comunhão com Deus, há um caminho de volta não ao Éden, mas a uma nova terra, novos céus e uma nova terra. Nós cremos nisso. Terrivelmente a igreja tem colocado os seus olhos, o seu coração, as suas afeições apenas sobre esta vida e o que ela pode nos oferecer. Pense sobre isso. Este mundo é passageiro. Este mundo ele vai ser refeito. E Cristo há de extirpar toda a impiedade neste mundo. E então gozaremos de perfeita paz no nosso Senhor. Hoje, meus irmãos, como é terça-feira, é dia da nossa reunião de oração. Infelizmente, nós não estamos nos reunindo por conta desta pandemia. E eu também tenho enfrentado dificuldades na ideia de realizar lives, até porque sei que a grande maioria dos irmãos teria dificuldade de acompanhar, e também os riscos quanto à nossa conexão e à nossa internet. Mas eu queria deixar para os irmãos pedidos de oração, motivos de oração. Primeiro, que orem pelo nosso país, orem pelo governo do nosso país, os líderes que foram instituídos pelo nosso Senhor, governos do país, governos do estado, governos do município, governos eclesiásticos, governos civis de modo geral. Orem para que o Senhor coloque temor no coração destes homens. Ore pelo nosso mundo, ore pelos demais povos que têm sofrido. Ore pela vida das famílias da nossa igreja. Ore por aquelas pessoas que têm se afastado do Senhor, que estão distantes da casa do Senhor. Não apenas um distanciamento temporal, mas que têm os seus corações distantes do Senhor, que não têm mais lido a Bíblia, não têm mais orado. Ore pelos nossos irmãos. Ore por aqueles que estão enfermos. Ore por aqueles nossos irmãos que estão dentro dos grupos de risco. Ore por aqueles nossos irmãos que estão trabalhando nesses dias e precisam estar trabalhando. Na verdade, todos nós precisamos, mas há quem possa se resguardar durante esses dias, e eu recomendo que, se for possível, que se resguarde. Mas certamente há aqueles irmãos que não podem estar resguardados nesses dias. Eu peço que vocês orem. Já disse na semana passada e volto a dizer: irmãos, se vocês estiverem enfrentando alguma dificuldade de qualquer natureza, espiritual, financeira, por favor, entre em contato. Que nós possamos, enquanto corpo de Cristo, cuidar uns dos outros.
orar uns pelos outros. Compartilhe os seus motivos de oração. Compartilhe a sua dificuldade para que nós possamos lhe socorrer também. Tá? Não deixe de orar pelo povo de Deus. Não deixe de cultuar a Deus em família. Aproveite o tempo que, se você está em casa, tem tido e edifique. Aproveite esse tempo para fazer coisas que são edificantes. O bem da sua família, o bem dos seus filhos. Não seja ocioso. Trabalhe dentro das suas possibilidades. Tá? Que o Senhor nos ajude a enfrentar esses dias e, quanto antes, o Senhor nos permita estarmos novamente congregados e unidos na casa do Senhor. Eu gostaria de orar com os irmãos. Pai bendito, Pai amado, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos, ó Deus, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor nos alcançou, o Senhor nos perdoou, nos redimiu. E nós te louvamos por isso, ó Deus. Temos plena certeza, ó Pai, que se não fosse o teu amor, não fosse a tua bondade, estaríamos todos perdidos. Ó Deus, tantas e tantas pessoas estão se perdendo nestes dias. E muitas delas, ó Deus, não ouviram do teu evangelho. Tem misericórdia, ó Deus, destas pessoas. Tem misericórdia, ó Pai, das pessoas que estão enfrentando enfermidades, as que estão enfrentando fome, ó Deus. Tem misericórdia, Pai. Ajuda-nos a também ajudarmos. Ajuda-nos a socorrermos. Nos dá, ó Deus, inteligência, prudência, sabedoria, ó Pai, para cuidarmos tanto dos nossos como dos nossos irmãos, as pessoas que nos cercam. Ajuda-nos a olhar, ó Deus, com afeição para os nossos vizinhos, aqueles que nos cercam. Que nós não sejamos em si mesmados, ó Deus, egoístas, vendo que temos dentro das nossas possibilidades mantido certa segurança, mas enquanto outras pessoas têm padecido, ó Pai. Move os nossos corações, ó Deus, para fazer a tua vontade. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, ó Deus, que nós possamos estar nos reunindo nos nossos lares, possamos louvar o teu nome, possamos dobrar os nossos joelhos, ó Deus, e que este seja um período, sim, de confinamento, distanciamento, mas que nós não venhamos nos distanciar de Ti, mesmo que estejamos distantes do templo, mas que nós não venhamos nos distanciar de Ti. Aproxima-nos de Ti, ó Deus. Enche os nossos corações de esperança, de alegria e de paz que só o Senhor pode dar. Nós te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Até mais, meus irmãos. Deus nos abençoe. Nos dê uma boa noite de descanso.